Olá pessoal do oitavo ano da Escola Maria Leandro, tudo bem? Bom dia, professor Tiago, mais uma aula de História. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que nós estávamos trabalhando sobre as revoltas que tiveram no Brasil colônia. Então nós já falamos sobre a revolta de Emboaba, dos Mascates, dentre outras, que eram revoltas que não tinham um cunho de se separar de Portugal, mas sim de resolver alguns problemas locais. Então essa revolta que nós vamos trabalhar hoje, de Vila Rica, que aconteceu em Minas Gerais, não era diferente. Ela não era uma revolta com a tentativa de se separar de Portugal, mas sim de melhorar as condições que estavam sendo colocadas dentro daquela região, no caso, no estado de Minas Gerais. Bom, então o objetivo dessa aula é explicar e problematizar os movimentos e as rebeliões da América Portuguesa. Quando fala da América Portuguesa, são os países que Portugal tinha um controle aqui na América. Então, olha só, visualizando o mapa para vocês fixarem isso na mente, é isso aqui que eu quero dizer. Olha só, Portugal, tá vendo esse pequeno paizinho aqui, ó? Portugal e Espanha, né? Espanha tinha várias colônias aqui. Mas esse país, Portugal, ele dominava várias regiões, essa região aqui todinha, ó, do Brasil, ó. Então, por isso que fala que o Brasil ele era uma colônia de Portugal. Por que colônia? Porque as regiões, conforme foram acontecendo o povoamento, principalmente iniciado aqui na borda, né, nas margens, próximo do mar, essa região toda ela só podia comercializar com Portugal. Então, politicamente, juridicamente, era Portugal que controlava toda a colônia. Hoje não, hoje o Brasil ele não tem a capital, Brasília, que é onde tem o presidente, que organiza as políticas, né? Então hoje o nosso controle administrativo está aqui, ó, em Brasília, que fica dentro do território de Goiás, aqui nessa região, a DF, né? Brasília ela foi construída dentro do território de Goiás e depois se tornou um estado também, Brasília, tá vendo? Então antes não, antes era controlado por Portugal, até se tornar independente, né, em 1822. O que acontece? Por que fala que o Brasil tornou-se independente? Porque ele deixou de ser submisso a Portugal. Então a sua administração passou a acontecer dentro do próprio território brasileiro, sem a tutela de Portugal. Certo, pessoal? Então, quando falar que o Brasil era colônia de Portugal, é isso. A administração aqui do Brasil era feita por Portugal. Tudo bem? Vamos voltar para lá? Então, conforme eu tinha dito, né, explicar e problematizar os movimentos e rebeliões da América Portuguesa, articulando as temáticas locais e suas interfaces com os processos ocorridos na Europa e na América. Identificar os motivos e resultados do movimento rebelde chamado Revolta de Vila Rica. Então nós vamos entender isso aqui principalmente hoje. Por que aconteceu essa revolta? Por que o povo estava reclamando? Qual que era o principal objetivo dessa revolta? Então, antes de falarmos sobre isso, nós vamos falar sobre os impostos. Você sabia que a gente paga muitos impostos? Todos os meses? Já percebeu que tem imposto para tudo que nós compramos, não já? Então, olha só. Quais são os impostos do Brasil? Quanto custam no seu bolso e para onde vai esse dinheiro? O brasileiro paga, entre impostos, taxas e contribuições, 73 tipos de tributos federais, estaduais e municipais. Então, tudo que você compra, seja um pneu, seja uma bolacha, seja um pacote de arroz, seja um computador, uma televisão, tudo tem impostos. Tudo tem impostos. Petróleo, tudo tem imposto. E aqui está dizendo que é cerca de 73 tipos de impostos. Então, esses impostos eles abastecem os cofres públicos com 2, trilhões. Olha, 2 trilhões. Então, em 2018 foi arrecadado 2 trilhões em impostos, o que dá uma média de 11 mil reais por habitante. Então, cada habitante do país, dividindo para 210 milhões de pessoas, pagou 11 mil de impostos.
que equivale a 35% do produto interno bruto. O que significa que os governos abocanham mais de 1/3 de todas as riquezas produzidas pelo país. Então, tudo que é feito no país, tudo que você faz, tudo que você trabalha para conquistar, 1/3 fica para o governo, vai para o governo em forma de imposto, que seja municipal, estadual ou federal. Você já pensou quantos impostos pagamos cada vez que compramos um produto, por exemplo? Você sabe para onde esses impostos vão? Então, olha só, um exemplo de como nossos impostos são aplicados é a sua escola e tudo o que envolve o funcionamento dela. Outro exemplo é a saúde pública, como as UPAs, que é os postinhos de saúde, os hospitais públicos e por exemplo, né, como exemplo. Então, não é de graça, pessoal. Quando você fala assim, eu tenho escola grátis, o Estado me dá uma escola, eu vou no hospital e sou atendido pelo médico, é tudo de graça. Não é de graça. Nós estamos pagando por esses serviços. E estamos pagando caro. E, infelizmente, não temos a qualidade que gostaríamos de ter. Você conhece alguma pessoa que já ficou em filas de hospitais esperando atendimento? Muitas vezes até morre antes de ser atendido, não consegue atendimento, precisa fazer cirurgia, tem que esperar meses, às vezes até anos, e muitas vezes nem consegue fazer cirurgia. Pois é. Então, esses atendimentos que nós temos, quanto escola, segurança pública, saúde, não é de graça, eles são pagos, e nós pagamos eles através dos impostos. Então, tudo que nós compramos tem impostos. Tem um impostômetro em algumas capitais que informam que ele mostra, né, o tanto de imposto que a gente paga, e ele calcula que até o mês de maio nós trabalhamos para pagar impostos no Brasil. Então, tudo que você ganha até maio vai para o governo. Então, é janeiro, fevereiro, março, abril. De 4 a 5 meses que você trabalha, vai para o governo federal. Para o governo geral, né? Estadual, municipal e federal. Então, é muito imposto que se paga no Brasil. Por isso que vive se falando de reforma tributária. O que é a reforma tributária? É fazer com que esses impostos sejam diminuídos, né? Que esses impostos diminuam para que os trabalhadores tenham melhores condições de montar uma empresa, melhores condições de vida, porque do jeito que está muito difícil. Então, conforme aumentou a exploração... Peraí, só um minutinho, tá. Então, nós vamos voltar, então, agora para entender o que foi a cobrança, a revolta de Vila Rica. Então, a revolta de Vila Rica, só contextualizando, ela está relacionada à cobrança de impostos. Então, conforme aumentou a exploração do ouro nas Minas Gerais durante o século XVIII, de 1701 a 1800, a coroa portuguesa também aumentou a cobrança de impostos. Olha só, então, conforme eles iam encontrando mais minas de ouro lá em Minas Gerais, mais imposto Portugal estava cobrando para arrecadar mais dinheiro. Então, olha só, a diferença entre a cobrança de impostos atuais e nesse período é que o imposto recolhido para o rei português não ficava no Brasil. Então, é aquilo que eu mostrei para vocês no mapa, porque o Brasil era uma colônia de Portugal, então todo o ouro, todo o imposto que era recolhido aqui não ficava no Brasil, ele ia para Portugal. Que diferença isso faz? A diferença é que se esse dinheiro ficasse dentro do Brasil, poderia ser investido em escola, em infraestrutura, ruas, várias coisas dentro do próprio Brasil, mas não, o Brasil era uma colônia, então o imposto arrecadado ia para Portugal. E esse imposto geralmente era em ouro mesmo, então a parte do ouro que era encontrado ali nas minas, ele era direcionado pelos navios para Portugal. Então o aumento da cobrança de impostos vai gerar muitos conflitos na região das minas. Então vamos aprofundar esse conceito aí, essa ideia. Só para relembrar, a metrópole portuguesa não aceitava ser questionada. Então era o que eles dissessem, o que eles fizessem e mandassem fazer aqui na colônia, tinha que ser feito. Ainda que não atendesse às necessidades dos colonos. A economia era predominantemente escravista, ou seja, eram os escravos que eles traziam lá da África para trabalhar aqui no Brasil.
Com a descoberta do ouro nas minas, o Brasil colônia tornou-se o destino de milhares de pessoas. Então, várias pessoas do mundo inteiro passou a vir para o Brasil. E do próprios estados aqui do Brasil também começou a se direcionar para Minas Gerais. Lembra lá da Guerra dos Emboabas, que nós tratamos na última aula, que foi em Minas Gerais também? Que o povo, os paulistas descobriram as minas e logo começaram a vir pessoas lá de Portugal, de várias outras regiões que usavam botas, por isso que é a Guerra de Emboabas. E eles tiveram um conflito, né, para ver quem ia dominar as minas. E quem venceu esse conflito foram os Emboabas. Então, lembra que nós tratamos isso? Então, olha só, aqui nós temos a revolta de Beckman. Lembra da revolta de Beckman, que foi lá no Maranhão? A revolta dos Mascates, que foi aqui em Olinda e Recife. A guerra de Emboabas, que foi aqui em Minas Gerais, que é o que eu acabei de falar para vocês. E agora nós vamos falar sobre a revolta de Vila Rica, que foi bem aqui onde está essa estrelinha aqui. Então, essa revolta ela aconteceu lá em Sabaré, fica próximo ali de Belo Horizonte, que é a capital de Minas Gerais, nos dias de hoje, né? Área de mineração no Brasil, que é Cuiabá, Mato Grosso, Minas Gerais, Vila Rica, são todas cidades históricas, São João del Rei, Arraial do Tijuco, Diamantina. Então, a revolta de Vila Rica. Com o objetivo de controlar a exploração de ouro na colônia e cobrar impostos, a coroa portuguesa criou em 1702 a Intendência das Minas. Então, esse que é um órgão fiscalizador, que tinha o objetivo de controlar a exploração do ouro na colônia. Mas, na verdade, a intenção dela era o quê? Era controlar o imposto. Então, conforme as pessoas encontravam o ouro, então ela ficava em cima para poder recolher o tributo da forma correta, para não levar cano, né, como se diz nos dias atuais. Então foi criada essa Intendência das Minas. Isso aqui gerou uma revolta muito grande nos mineiros. Então, olha só, na fase inicial de exploração do ouro, utilizava-se a bateia e o almocafre. Então, pessoal, para quem não sabe o que é bateia, eu vou mostrar para vocês aqui, rapidinho, tá? Então, pessoal, isso aqui é a bateia. Olha só. Acredito que vocês já viram em algum momento, né? Eles vai no cascalho e fica girando aqui, ó, porque o ouro ele é mais pesado. Então o ouro ele vai ficar aqui nessa região centralizada. Observe ali, pessoal, que o material. Observe. Tá vendo? Já é um trabalho exaustivo, né? Mas é assim, aí o ouro vai ficando aqui, ó, nessa parte aqui interna da bateia. Ou seja, você vai girando a bateia e fazendo com que ela gire também. Gira também para lavar do outro lado. Você vai lavando assim, ó, trocando. Sim, perfeito. Mais agita. Concentrou. Movimenta. Então é isso, pessoal, né? O vídeo é grande, mas só para vocês terem uma ideia. Acredito que vocês já viram isso em algum lugar, né? Para não levar o outro, tá aqui, perfeito. Então, inicialmente foi aquilo, a bateia, e depois passou-se a investir em novas técnicas de extração. Então, essa aqui é uma técnica, né, de extração mais avançada. Então, através do moinho, né, aqui é uma grande roda de água aciona um rosário. Rosário é esse aqui, de cata rosário, para tirar a água da cata no nível dos rios. Então, ele vai tirando aqui a água. Os escravos apoiam o cascalho aurífero na cata para ser lavado na canoa. Então aqui já tem um processo mais tecnológico, mais avançado e mais rápido, né? Veja a quantidade de gente que pega aqui o cascalho. Aqui ele está tirando a água de dentro do rio, ó, e aí o cascalho fica mais fácil de ser retirado pelos escravos. Está vendo eles carregando aqui o cascalho? Então, a exploração do ouro aumentou bastante, a cobrança de impostos também. Eram cobrados impostos sobre os escravizados, tecidos, ferramentas, entre outros. Então, olha só que interessante isso aqui, pessoal. O imposto ele não estava sendo mais cobrado somente pelo ouro que era captado. Por exemplo, você tirava 100 quilos de ouro, você tinha que dar 20 quilos para a coroa. Não. Além desses 20 quilos que você tinha que dar para a coroa em 100 quilos, se caso você tirasse, você tinha que pagar imposto sobre a quantidade de escravos que você tinha, sobre tecidos que você comprava para vestir escravos, roupas que você comprava,
ferramentas e entre outras coisas também. Então, quem controlava isso? Era aquela companhia lá de intendência. Ela controlava tudo, era um controle muito forte mesmo. Então, olha só, o imposto chamado quinto, que é o que eu estou falando agora, tornou-se o mais importante criado e significava que 20% de todo o ouro extraído deveria ser entregue à coroa portuguesa. Olha só, tanto de imposto, gente. Então, façam essa atividade aqui, por gentileza, tá? No caderno. Depois nós vamos corrigir, logicamente. Então, a cobrança de imposto levou parte da população a contrabandear produtos. O que é contrabandear, gente? É não pagar um imposto que deveria ser pago pelos produtos encontrados. Né? Isso aconteceu muito. Daí surgiu aquela expressãozinha do santo do pau oco, já ouviu falar? Então, o que era esse santo do pau oco? Quando você fala que uma pessoa é santo do pau oco, é porque a pessoa não é santo, né? Na verdade, ele está longe de ser um santo. Aí fala que a pessoa é santo do pau oco. Ou santinho do pau oco. Então, o que acontecia? As pessoas dentro das minas, para não pagar o dinheiro do imposto para a companhia da intendência, eles faziam santos de madeira e por dentro deixavam ele oco. Tá vendo aqui um buraco no santinho? E aí o que acontecia? Eles enfiavam as pedras de ouro aqui dentro, tampava aqui e saía, né? Sem pagar um imposto para a coroa. Contrabandeava esse ouro, né? Passava ele adiante, sem pagar um imposto para a coroa. Então, daí surge o santo do pau oco, tá, pessoal? Façam a atividade 2. Para resolver o problema do contrabando, a coroa portuguesa criou em 1719 as casas de fundição, locais nos quais o ouro era derretido e transformado em barras, com o devido imposto já retirado. As barras eram devidamente seladas com o símbolo real português. Então, o que acontecia? Olha só, todo o ouro encontrado ele era levado para essas casas de fundição. O que é a fundição? Você derrete as pedras de ouro, você sabe que o ouro derrete. E aí transformava ele em barra, tá vendo? E aí colocava esses selos aqui, ó. Tá vendo que esse aqui é o de Sabará? Olha só, selo de Sabará é aquela cidade que eu falei para vocês. Então colocava o quilo dele, o peso, ó, tá vendo? Data, ó, 1724. E aí, o que acontece? Se alguém fosse encontrado com ouro, sem isso aqui, sem esses caracteres, esse ouro, essa pessoa ia ter problemas com a lei da época. Então, provavelmente o ouro ia ser recolhido e a pessoa ia responder até processo. Pessoal, vou mostrar uma foto para vocês de Sabará. Olha só, tanto que a cidade é interessante. É uma cidade histórica, tem ela ainda nos dias de hoje. Vamos lá? Então tá aqui, pessoal, umas fotinhas aí da cidade de Sabará. Olha só que bonitinho. Uma cidade histórica, essa aqui é uma igreja. Período colonial. O que é o período colonial? Da descoberta do Brasil, 1500 até 1822, quando tivemos a independência do Brasil. Então, olha só. Muito bonita a igreja, ó. Várias igrejas antigas, coloniais, tá vendo? Olha por dentro, que coisa mais linda. Parece ali com Pirinópolis, né? Com a igreja de Jaraguá antiga, ali próximo da Serra. Goiás também tem a parte colonial, que é aquela parte ali próximo da Serra, né? Então veja, gente, olha que beleza. Olha o chão, do jeito que é o... Beleza? Então é isso, pessoal. Voltando. Então, as casas de fundição aumentou a insatisfação de muitos mineradores e comerciantes, que já existia devido ao aumento dos preços de produtos alimentícios, e com isso levou à revolta de Vila Rica, em 1720. Os rebeldes exigiram basicamente duas coisas: a diminuição dos preços dos alimentos, que estava caro, e a extinção da criação da casa de fundição. Em primeiro momento, o conde de Assumar, representante da coroa, levou os rebeldes a acreditarem numa possível negociação. Todavia, dias depois, os principais líderes foram presos e o líder Felipe dos Santos, tropeiro, foi morto e teve seu corpo cortado em pedaços e expostos nas margens da estrada. Então ele foi esquartejado, gente. Um resultado político foi a separação da capitania de Minas Gerais e São Paulo. Então a capitania de Minas Gerais, nesse período, ela era ligada de São Paulo, uma vez que em 1720 foi criada a capitania de Minas Gerais.
Então aqui tem uma foto do julgamento de Filipe dos Santos, que é esse aqui, de 1923, essa foto. Façam a atividade 2, a 3, né? Faz a 4 também. Então, considerações sobre a aula. Na aula de hoje, estudamos que parte da população de Vila Rica, Minas Gerais, não aceitou os impostos e condições tributárias impostos pela coroa portuguesa e rebelou-se contra a metrópole. O governo português respondeu reprimindo o movimento e controlando ainda mais politicamente a região aurífera. Na próxima aula, vamos continuar falando sobre essas rebeliões que ocorreram aqui na América colonial, no Brasil. Pessoal, obrigado pela atenção. É isso a aula de hoje. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido. E aguardo as respostas no meu PV. Tá bom? Até mais, fiquem com Deus.